Prontinho. Sem conotações maniqueístas, passo uma história a contar. É fato hipotético acontecido, devo aos irmãos anunciar. Despido sou de preconceitos, pelas profissões tenho respeito, também isto me convém salientar. Em versos rimados conto agora uma história interessante, um diálogo envolvendo um evangélico e um viajante. Numa rodoviária do interior, deu-se o encontro do cristão e do doutor, como narro a partir desse instante. Na estação rodoviária, com a Bíblia em sua mão, anunciando a verdade eterna, encontrava-se um jovem cristão, que sem cobrar nenhum dinheiro, ao transeunte e ao passageiro, falava do grande plano da salvação. Também naquela estação encontrava-se um senhor, homem muito bem alinhado, aparentando ser um doutor, que com a valisa em sua mão, aguardava uma condução, trajando o terno, apesar do calor. Ao ver o nobre senhor, dirigiu-se a ele o jovem cristão, não sabendo este que o homem era da mais eminente posição, e não obstante a intelectualidade, desprovido estava de toda humildade, enquanto lhe sobrava muita presunção. E vendo aproximar-se o moço, franziu o homem o semblante, demonstrando pouco caso, fez logo pose de importante, mas vencendo tal indisposição, dirigiu-lhe a palavra ao jovem cristão, como veremos de agora em diante. Prezado amigo, um instante de sua preciosa atenção, queira dispensar neste momento a este seu concidadão, que firmado na verdade, lhe mostrará com sinceridade o grande plano da salvação. Escuta aqui, meu camarada, não me vem com enrolação, para mim isso é papo furado, é só conversa de capelão. Sou homem estudado, se o senhor não é letrado, nem para conversar tem condição. Reconheço que sou pequeno em grau de conhecimento, das coisas deste mundo ignoro 80%, mas o amigo não se ofenda, se eu lhe provar sem contenda que está errado em seu julgamento. Para o senhor não perder tempo, revela a minha formação, já cursei 3 faculdades, digo sem esnobação, engenharia sou formado, em direito pós-graduado e doutor em administração. Sendo o senhor engenheiro, portanto conhecedor de construção, diga-me qual é a cidade que tem 2.200 quilômetros de extensão, também a esta sua altura, possui a mesma largura e não necessita iluminação. O amigo está delirando, isso não tem fundamento, cidade com a sua altura e largura e o mesmo comprimento, e nem precisar de iluminação. Iluminação, isso como é ficção, não tem menor cabimento. Se o amigo não sabe, vou dizer qual é a cidade, não é mera ficção, mas a pura realidade. Ela é a Nova Jerusalém, seu Criador não foi ninguém, senão o Pai da eternidade. Ora, vejo que o amigo é astuto da Bíblia, ele conhece o preceito, mas duvido que entenda alguma coisa do direito. Pode saber tudo do céu, mas só tiro o meu chapéu se me dobrar nesse respeito. Sendo o senhor um homem culto e altamente graduado, outra pergunta lhe faço agora, diga-me quem foi o advogado, que usando 14 palavras somente, absolveu uma ré não inocente e já estava condenada. Me desculpe o cidadão, mas seu juízo está falido, como pode o advogado, tendo 14 palavras proferido, livrar de culpa um acusado, ainda mais já condenado, realmente não faz sentido. Em São João, capítulo 8, se encontra registrada essa defesa interessante que no chão ficou marcada. O advogado é Jesus de Nazaré, a ré era uma certa mulher que ia ser apedrejada. Estou achando interessante sua maneira de responder, demonstra muita segurança tentando me convencer. Me desculpa a ousadia, mas se falarmos de economia, não me poderá vencer. Não se trata de debate, já digo de antemão, mas atendendo a seu pedido, faço outra indagação. Qual é o único salário que não depende de trabalho e não tem aceitação? No tocante à economia, o amigo é primário. Ler um pouco da matéria, lhe digo, é necessário. Como pode alguém ganhar sem precisar trabalhar e ainda recusar o seu salário? Se o cavaleiro não sabe, vou agora revelar. Esse salário é a morte e se destina a quem pecar. Mas dessa folha de pagamento, Jesus Cristo deixa isento todo aquele que o aceitar. É de fato curioso esse seu entendimento. Diga-me qual o segredo desse seu conhecimento, para me vencer nessa peleja. Aprendeu tudo na igreja ou no departamento? Já lhe digo nesse instante, como assim me leis os ensinos, que meu leitor não foram padres, tampouco foram rabinos. Também não consto os ensaios, pois são coisas ocultas aos sábios, mas reveladas aos pequeninos. É um amigo bem esperto, isso eu não posso negar. Espero outra ocasião para a gente conversar. Agora tenho que ir, pois meu ônibus vai partir e eu preciso viajar. Para mim foi um prazer com o senhor dialogar. Faça agora uma proposta a qual não deve recusar. Dou-lhe agora esse folheto. Com atenção, leia o panfleto e o Santo Espírito certamente lhe guiará. E entrando o homem no ônibus, o folheto começou a ler. Ainda surpreso com o acontecido, esperava a mensagem compreender. Pois, embora não sendo de linguagem erudita, continha o panfleto uma história bonita que só pela fé fazia entender. O panfleto, com narrativa singela, contava a história de um grande amor, nascido antes da fundação do mundo, no coração de Deus, o Supremo Autor, revelado depois no eligir da cruz, consumado com a morte de Cristo Jesus, que do homem perdido é o Salvador. E sensibilizado pelo Espírito, pôde o doutor a história entender, e abrindo a mensagem no seu coração, lágrimas nos seus olhos começaram a descer. Nesse momento resplandeceu-lhe a luz. Comovido que fora pela mensagem da cruz, ao Salvador Jesus decidiram se render. E tempos depois daquele encontro, ocorrido entre o doutor e o cristão, acrescentou o doutor ao seu currículo mais uma nova e importante formação. Além de engenheiro, administrador e advogado, é também teólogo pós-graduado, sendo hoje pastor em São Luís do Maranhão.
Eita.